Boa noite, meninas, bem-vindas a mais uma vez nós estarmos juntas neste grupo da ICMAV London, ou então ICMAV Woman, não é? O grupo das mulheres aqui, falando bem e bem português, é o grupo das mulheres, mas isto não só faz parte das mulheres aqui de Londres, porque eu vejo Moçambique, eu vejo Portugal, enfim, vejo Londres. É muito bom estarmos reunidas aqui porque podemos aprender juntas. Amém. Eu vou pedir então a cada uma para dizer as boas noites umas às outras. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Oi, Sofia. Oi, Thelma. Tudo bem? Tudo. Olá, boa noite a todas. Espero que estejam bem e vamos ter aí um tempo fantástico. Amém, é verdade. Bem-vinda, pastora Minita, e espero que vocês estejam todas aí muito bem, com esses calores todos, não é? Menos aqui em Londres. Nós temos aqui uma janelinha que diz iPhone. É da irmã Margarete. Eu penso que já ouviram falar. Se tivessem aqui os nossos pastores, iam dizer: irmã Margarete, se tivesse aqui o pastor Henrique e o pastor Danilo, que são as pessoas que mais perguntam pela nossa irmã, ela hoje vai estar connosco, e sempre que ela puder, ela vai entrar, porque ela quer estar um pouco aprendendo connosco. A irmã Margarete, ela fez parte da ICMAV durante algum tempo, e é sempre bem-vinda porque ficou na família, não é? Ela agora está perto de casa, está a assistir à sua igreja, mas ela não deixa a ICMAV sair do seu coração, e nós não tiramos a irmã Margarete do nosso coração. É bem-vinda, vejo ali um adeus na pantalha, ela não pode estar a aparecer, mas nós a amamos muito, irmã Margarete, e é sempre bem-vinda. Nós hoje vamos falar sobre... Olá! Olá! Nós hoje vamos falar sobre submissão, não é verdade? E submissão é bíblico. Amém? Esta palavra é assustadora para algumas pessoas. É assustadora porque, pronto, pensam que têm que estar... Enfim, nós já vamos falar disso. Mas Paulo escreve: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, em Efésios 5:21, não é? Nós ouvimos falar várias vezes deste versículo: sujeitai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Então nós vamos ver o que é isso, não é? Então, aquilo que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, como estamos aqui só mulheres, a submissão não é só para as mulheres. Não é? Porque nós ouvimos muitas vezes falar, e isso deixou algumas mulheres um pouco assustadas sobre isso, não é? E nós vamos ter tempo, dos episódios à frente, de falar especificamente sobre submissão no casamento, não é? Estamos a ir por passos. Submissão não é algo só para as mulheres ou para as esposas. Submissão é algo para todo cristão, para todos nós. Amém? E porquê que os cristãos, eu estou a falar cristãos, porquê? Porque nós estamos a falar à luz da palavra, porque as pessoas que não são cristãs, elas não entendem dessa forma, não é? Porquê que os cristãos submetem-se ou devem submeter uns aos outros à liderança, terem aquele... É bíblico, sim, é verdade, mas eu traduzi isso em miúdos. Eu vejo que quando eu submeto-me a alguém, é porque eu vejo Cristo naquela pessoa. Eu delego-lhe autoridade sobre a minha vida porque eu vejo Cristo nela. Eu vejo exemplo, eu vejo, não é? Eu reconheço nela alguma coisa. Amém? Eu vejo Cristo, não é? Na nossa igreja, por exemplo, nós temos pessoas a liderarem muito mais novas do que nós. Não é? Olha, o caso do meu filho, não é? Ou então temos pessoas mais velhas do que nós na igreja, que submetem a nossa liderança, não é? São submissas, etc. As lideranças. Não é uma idade que vai definir, amém? Não é uma idade que vai definir. E como é que essas pessoas vão submeter-se a mim, não é? Ou a pessoas mais novas? De facto,
não é a mim que as pessoas estão a submeter-se. Ou não, as pessoas mais novas do que eu, porque o meu filho, por exemplo, eu dou o exemplo do meu filho porque ele é meu filho e eu sou submissa a ele na liderança que ele tem, não é? Eu pergunto-lhe se está correto, o que é que tu achas, posso fazer assim? Porque ele é meu líder, não é? Ele tem um departamento cá em que eu estou, ele gera aquele departamento e eu trabalho com ele, então eu pergunto-lhe, não é? E no entanto é meu filho, não passo sobre a autoridade dele, amém? De facto, não é por ser a idade, como eu estava a dizer, é apenas porque eu vejo Cristo nele, é apenas porque eu cumpro aquilo que a palavra diz, submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Eu temo ao Senhor, eu cumpro o que a palavra diz. Amém? É assim, nós vamos falar também mais tarde sobre aquela submissão, aquela autoridade abusiva, etc. Isso existe e nós vamos por passos, não é? Primeiramente nós vamos aprender o porquê que eu voluntariamente ou nós decidimos aceitar as lideranças. Olha, o patronato, as pessoas às vezes não se submetem aos patrões, não se submetem às entidades que nós temos, não é? Governamentais, etc. E isso tudo é errado, porque se estão lá é para nós nos submetermos. E não vale a pena ir contra a palavra, porque a palavra, ela é a verdade, ela é correta. Quando nós cremos no que a palavra diz, nós não colocamos muitas perguntas. Nós aprendemos o que a palavra diz corretamente e então nós automaticamente há algo em nós que sabemos o que é certo e o que é errado. Há o Espírito Santo dentro de nós também para falar connosco. Nós não nos submetemos a qualquer liderança, nós não submetemos a qualquer coisa que venha aí com um chicote em cima. Isso também nós vamos falar mais tarde, um outro dia, não é? Porque nós temos os passos, mas é importante nós começarmos por perceber que a forma inicial de nós aprendermos sobre a submissão é aquilo que a palavra de Deus diz: submetei-vos uns aos outros. Uns aos outros. Eu ser submissa a vocês, a quem está na minha liderança, a menina que é minha líder, etc. E vocês serem submissas naquilo que eu sou líder. Pronto, isso tudo porquê? Porque nós olhamos uns para os outros e nós vemos algo. Vemos Cristo em nós. Amém? Vemos Cristo na outra pessoa. Vemos que aquilo que ela está a dar vem de Deus. Então, este é o princípio básico. Amém? Depois há muitas outras coisas que nós vamos desenvolvendo. Não te esqueças que a submissão é bíblica. Essa é a base inicial, é bíblica. Amém? O nosso Deus é bom. Então, se o nosso Deus é bom, todas as ordenanças que Ele nos deu é muito bom. Amém? Submeter-se é muito bom, porque tudo aquilo que Deus nos deu é bom. Ele não daria uma ordem se não fosse, não dizia, não desse a sua ordenância, se não fosse bom para nós. Então, nós temos que entender as coisas também desse lado. Não ver que submissão é uma palavra inventada pelo homem. Não, submissão, se Deus colocou, é porque algum motivo teve. Então, nós vamos desvendar semana após semana sobre isso, não é? Toda essa escritura que fala sobre isso. A submissão liberta. Como é que a submissão liberta? Isto é engraçado. O que é que as pessoas pensam? Ou seja, o que as pessoas pensam é que ser submissa é ser escravo, é estar preso. É o contrário, não é? Mas não é nada disso. A submissão liberta. A submissão liberta-nos como? Liberta-nos de nós próprios. A submissão liberta-me que tudo seja feito à minha maneira. Quando nós aprendermos, eu queria que vocês entendessem bem esta forma de ver as coisas, que é quando eu aprendo o que é submissão, eu aprendo a que as coisas não tenham que ser sempre como eu quero. Porque quando nós não somos submissos, nós temos dificuldade de perceber o que os outros querem, de aceitar o que os outros dizem. Não porque eu quero assim, porque eu vou fazer assim, eu sempre fiz, eu vou fazer sempre assim.
não é? Não podemos ver o ponto de vista do outro. Portanto, liberta-nos desse ego nosso também. Quando nós somos submissos, somos mais livres dessas coisas, não é? Se reparares, o não ser submisso é uma prisão. Estás presa a que tudo gire à volta do teu umbigo. E quando as coisas não são feitas à tua maneira, acabas por viver sempre esta angústia. É verdade, sempre que nós levamos um não de alguma coisa, quando não somos submissos, quando queremos que seja tudo feito à nossa maneira, ficamos tristes. Quando acabamos por não conseguir, ficamos angustiados, tentamos dar a volta, temos que fazer isto, não é de Deus essas coisas. Amém? Então, o ser submisso liberta-nos, faz-nos pensar. Até podemos chegar ao pé da pessoa e contrapor com uma outra proposta, mas de uma forma diferente, não é? Liberta-nos daquela coisa que tem que ser eu fazê-lo, tem que ser isto assim. Não, dá-nos a liberdade de nós podermos entender que a coisa tem que ser assim. Porque às vezes tem mesmo que ser. Não há forma. E se nós não aceitarmos, nós ficamos mal. Ficamos angustiados. E isso traz doença, sabiam? E este é um pré-requisito para a depressão, para a ansiedade. Amém? Tudo isso pode trazer depressão, ansiedade, dores no corpo, porque às vezes as emoções são a confusão é tanta dentro de ti, um turbilhão de sentimento, porque não estão a fazer as coisas que nós queremos. E o que é que acontece? Acabas por ficar com essas coisas todas que eu disse, deprimida, não queres saber de nada, abandonas as coisas. Porquê? Porque nada está feito à tua maneira, ou à minha maneira. Então, a submissão liberta, amém? Liberta. E de repente Deus fala, sujeitem-vos uns aos outros, não é? É tão engraçado, sujeitem-se uns aos outros, mas nós queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira, não é? É verdade. Ele instituiu líderes, ele instituiu, não chefes. Eu não gosto da palavra chefe, porque às vezes o chefe, quando é falado de uma forma, quando nós falamos na ironia, a palavra chefe, aqui nestes casos assim, torna-se pesado. Não é? Nós temos um líder, nós temos pessoas que trabalham com o coração, pessoas que também querem levar a caminhada, querem com certeza levar a caminhada juntamente com todos os outros que estão a cooperar com eles, não querem, os líderes não têm que ser aqui, os outros aqui em baixo. Eu não sou muito apologista disso, eu acredito que existe uma liderança que nós realmente amamos, mas a liderança ama. Existe uma liderança que ama o seu povo, que ama as pessoas que estão perto, que dão abraços, que conversam, que são, amém? Que estão perto. Isso sim, é mais fácil haver uma submissão de ambos os lados para as coisas renderem-se quando há essa união. Amém? É verdade. Há muito mais facilidade na conversa e em tudo o que nós fazemos, naquilo que nós queremos fazer, naquilo que é para caminhar juntos, quando há essa união. Quando nós olhamos para a nossa liderança e vemos Cristo e acreditamos que está ali porque Deus colocou. Amém? Deus colocou. E já vos disse, sempre com o parênteses, vamos falar mais tarde da liderança abusiva. Amém? Porque não quero que saiam daqui a pensar, bom, eu tenho que me sujeitar a qualquer liderança e tal. Pronto, é assim, nós sim, se houver alguma coisa que não é normal, segundo a palavra de Deus, etc. E cada um, acho que todos nós já passamos na vida por essa situação, nós devemos pedir ajuda às lideranças saudáveis, devemos primeiro procurar falar, mas isso vamos depois falar mais tarde, porque não se pode agarrar também, discutir e ir embora, não é assim que funciona, não é? Tem que se falar, tem que se ver os pós e os contras, tudo isso é importante, mas o que nós queremos falar hoje é que a submissão é bíblica. Devemos ver cada uma das pessoas para quem de quem nós dependemos ou servimos Cristo. Devemos ver isso uns nos outros. Eu vejo nas pessoas, na equipa que está a trabalhar aqui em Londres conosco, que é o que está mais próximo de mim, eu vejo Cristo.
quando eles estão ali a falar, quando estão a apresentar as coisas, quando estão a fazer o trabalho. Mãe, olha, porque todo mundo chama mãe, toda a gente chama-me tia, não é? Mesmo que não sejam meus sobrinhos aqui, eu sou tia de toda a gente. Tia, então, e isto e aquilo, é isto. Eu olho para ali, eu digo, ai, Deus está a falar ali, vamos em frente. Amém. Eu não tenho que chegar com um cajado, com aquela cara assim mais coisa. Olha, não sei, ainda vou pensar, muito orgulhosa, que é isto? Não, pelo contrário. Baixo-me ali e digo assim, olha, vamos em frente, precisas de ajuda, o que é que precisas? Amém. É mais fácil haver uma empatia, é mais fácil haver uma conexão comigo quando a pessoa entende que eu entendi a parte dela, que eu vejo que Cristo está ali. Amém? Isso é muito importante mesmo. Em terceiro lugar, nós vemos que na submissão há liberdade. Eu falei que submissão liberta-nos do nosso umbigozinho, de estarmos sempre a querer que tudo seja feito à nossa maneira. E agora vou dizer que a submissão é liberdade, ou traz liberdade. Eu até escrevi, submissão é igual a liberdade. Em Gênesis 1:21 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem invisível, ou seja, nós fomos criados à imagem de Deus. Não é? Nós fomos criados à imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Cristo foi o molde usado para nos criar. Amém? Eu vou repetir. Cristo é a imagem de Deus. Amém? Cristo foi o molde usado para nos criar. Eu vejo a coisa assim. Eu vejo que nós somos realmente a imagem de Deus. E o que é que isso tem a ver com a nossa liberdade? Tal como os peixinhos vivem, dei aqui um exemplo para poder fazer e clarear esta ideia, tal como os peixinhos vivem na água, não é? E as aves naturalmente no ar a voar, e eu e tu nos sentimos completamente em casa quando nós somos com Cristo. Eu estou a fazer a comparação, o peixinho na água está, as aves a voarem, não é? Naturalmente. Nós, quando estamos com Cristo, nós nos sentimos em casa. Nós, quando estamos, nos sentimos livres, nós nos sentimos que nada nos prende. Eu quero vos fazer entender que nós não nos sentimos aprisionados a nada. Por submeter-me a alguém não me faz prisioneira, porque eu estou em Cristo. Há algo em mim que me dá liberdade, há algo em mim que me dá paz, não é? Eu sinto paz quando o nosso pastor Henrique, ele chega, é o meu líder, é o líder das ICMAVs, é o nosso presidente, e se calhar há pessoas que vão a uma empresa, estou a dar um exemplo, e que chegou o chefe. Vocês já sentiram isso? Não se sentem à vontade como um peixinho na água, como uma ave que está a voar. Não, chega um líder, a pessoa fica aprisionada, fica tensa. Nós não. Sabe porquê? Porque nós somos livres. Porque nós temos liberdade para falar. Há liberdade de expressão. Os nossos líderes deixam-nos falar. Eu deixo, as pessoas que trabalham comigo, eles têm e devem falar. Devem, qualquer coisa que necessitem, que dependa de mim, devem falar. Eles têm que ter essa liberdade. Tal como as aves, tal como os peixinhos, devem estar. Quando um líder chega, nós temos que estar libertos, bem dispostos. Podemos dizer, olha, passa-se isto e isto. Não temos qualquer problema de dizer, agora como é que eu vou dizer ao meu líder? Não, porque há uma confiança, porque nós vemos Cristo no nosso líder. Nós vemos que ali vai sair coisa boa. Eu posso estar confiante que ele vai dizer assim, olha, não está correto, mas podemos ir junto caminhar. Eu vou-te mostrar então, vamos juntos. A pessoa que vier ter comigo, eu vou dizer, olha,
Se estiver correto, está correto, mas vamos caminhar juntos. Não está correto, olha, mas vamos caminhar, nada a desistir. Vamos dar a volta a essa situação e juntos vamos chegar ao objetivo. Essa é a forma correta. Amém? De nós olharmos para a nossa liderança, nós olharmos para quem nós somos submissos, não olhar que sou um escravo, sou preso, eu não posso fazer nada, eu não posso dizer nada. Não, não é assim. Amém? Nós temos que olhar para as pessoas, como diz a palavra. E a palavra diz: submetei-vos uns aos outros, não é? Nós devemos fazer isso, nós devemos submeter-nos. Quem é Cristo? Cristo é aquele que entregou, não é, a vida em favor do outro. E esse outro somos nós. Amém? Ele é aquele que decidiu submeter-se, sujeitar-se à própria criação e servi-la. Amém? Porque foi isso que Cristo fez. Cristo veio. Ele veio de uma forma, não é? Ele nasceu como nasceu, nós vimos todo o percurso, não é, da sua vida, e morreu como morreu. E ele era Deus, ele é Deus. Amém? Ele submeteu-se. Ele não infringia a lei. Ele, aqui neste mundo, ele fez tudo aquilo como devia dar exemplo para nós fazermos. Amém? É isso mesmo. E por isso é que na Bíblia fala de nós submetermos. Amém? De nós cuidarmos dessa parte que é muito sensível. Toda a gente quer mandar. E ninguém gosta de estar, não é? Mas é assim, não tem a ver com o mandar, nem tem a ver com o obedecer. Tem a ver com a submissão vinda e dita na palavra. Algo saudável, algo que dá prazer nós fazermos. Amém? O maior símbolo de submissão é a cruz. E olhe o que Jesus diz: se queres ser meu discípulo, toma a cruz e siga-me, porque nesse processo nós somos libertos do maior carrasco, da maior pessoa indigna de todos, não é? Que somos nós próprios, não é? Se queres ser meu discípulo, toma a cruz e siga-me. Amém? Porque ele veio em forma de homem. Ele veio e ele passou pelo que passou. Então, aquilo que ele deixa para nós é isso. Porque nesse processo nós somos libertos do maior carrasco de todos, que somos nós próprios. Quando nós tiramos tudo aquilo que nos aprisiona, libertamos-nos disso, agarramos a nossa cruz e seguimos a Ele. E quando nós fazemos isso, quando damos o passo de segui-lo, nós nos libertamos de nós próprios. Nós precisamos dessa liberdade em nós. Nós precisamos de senti-la, de sentir que somos livres, de não ver que eu agora tenho que ir trabalhar e tenho que estar a aturar aquela pessoa. Não. Vamos ver de forma diferente. Vamos começar a ver que tu és livre. Amém? Tu és livre. Não tens que pensar assim. Já ouvimos muitas vezes gritarem: tu não mandas em mim, mas sabes o que o Evangelho nos ensina? Seja forte e diz a ti mesmo: eu não mandas em mim. Porque às vezes nós gritamos que os outros não mandam em mim, etc. Mas vamos tentar fazer isso para nós. Eu estou a pedir que cada uma de nós, a partir de hoje, comece a pensar: Paula, tu não mandas em mim. Em mim, tu não mandas. Vamos lá deitar esse ego fora e vamos aprender a caminhar com os irmãos e aprender a andar e aprender a ver onde está a coisa correta. Ou seja, nós temos... não é? Temos que seguir a conduta que a palavra de Deus diz, então para com isto e segue em diante. Amém? Vamos tentar, é um desafio. Seja forte e diz a ti mesmo: tu não mandas em mim. Estamos aqui a falar de egos, estamos aqui a falar de eu posso, eu. Estamos aqui hoje a despojar-me para que para a semana, quando nós falarmos, entrarmos mais a fundo, onde vamos tocar em assuntos mais fortes, nós possamos já estar livres. Nós não mandamos em nós próprios. Nós não podemos estar nessa, eu quero. Não, despojamos-nos disso.
Vamos deixar o nosso coração livre a partir de hoje. Vamos tentar fazer isso. Não é fácil. Não é fácil quando nós já somos habitualmente pessoas que confrontamos, etc. Não é fácil. Mas vamos tentar. Amém? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar dizer a nós próprios, tu não mandas em mim. Vais esmagar ali o nosso ego e dizer assim, não, eu vou tentar ouvir o que me estão a dizer. Meu líder falou comigo, disse-me que eu precisava disto e disto e disto. E eu não posso. Eu vou tentar falar com ele e dizer assim, deixa lá ver qual é o tempinho que eu tenho para fazer alguma coisa. Será que pode ser desta maneira ou daquela para ser mais fácil? Vamos mudar o nosso não, o primeiro não logo e tentar ver o que fazer. Amém? Eu estou a falar para mim própria, porque nós somos humanos e todos nós temos liderança e todos nós temos que às vezes respirar 2 vezes. É isso mesmo, porque isso está instituído. Não é fácil, para nenhuma de nós está aqui, não é fácil, mas existe. E Deus, quando fala, está dito. É isso que me faz muitas vezes pensar, ele falou, o que é que eu tenho que argumentar, não é? Submissão é o processo de ser liberto do querer que submissão é o processo de ser liberto de querer que tudo seja feito da maneira que eu queira. Tudo que eu queira. Então, é uma maneira de eu me libertar, é submeter-me. Não é? Nós sabemos o que é isso. Às vezes não damos conta, mas a gente dá a volta e quer. Não é? Okay. É o processo de ser liberto, de fazer tudo o que eu quero. Agora, qual o limite da submissão? Aqui vou-vos dar um cheirinho daquilo que não deve ser, não é? Qual o limite da submissão? Vou-me submeter a qualquer pessoa? Claro que não. Claro que não, e nós já passamos por experiências muito desagradáveis na nossa vida. Passamos sempre, acho que todo mundo tem uma história para contar. O limite da submissão é quando ela se torna destrutiva. Amém? Quando ela se torna destrutiva. Eu vou-vos dizer uma coisa. Há pessoas que têm um poder muito grande. Por exemplo, eu sou mãe e eu podia ter um poder excessivo sobre os meus filhos, podia, uma coisa exagerada. Há pessoas que são assim, que são mandonas e que são não sei o quê. Não, nós temos que respeitar os passos. E isto também eu fui aprendendo. As mães não nascem ensinadas, não é? E nós vamos aprendendo e vendo os passos dos filhos, não é? Mas há pessoas que têm um foco tão grande sobre alguém, amigos, etc., e que induzem às vezes até a erros. Nós somos filhos de Deus e nós sabemos se a coisa não está correta, mesmo de pais para filhos, não é? Temos que ver, temos que falar. A coisa não é assim. Eu vou-vos dar um exemplo. Está-se a passar agora por aqui, pelo Reino Unido, algumas coisas em que algumas pessoas... Portanto, são situações muito delicadas em que algumas pessoas estão a influenciar, estou a falar igrejas, estou a falar cristãos, corpo de Cristo, pessoas que se dizem cristãs, estão a influenciar outras pessoas a fazerem coisas erradas para obterem alguns resultados nas suas vidas. Eu sou anti isso, eu sou contra isso, eu fico, quando estas coisas me chegam a mim, eu já estou, oh Deus, não é? Há um pastor no Brasil que diz assim, não é crente não, esse não é crente não, ele está sempre a repetir isso, esse não é crente não. Claro, porque eu vejo que muita gente comete erros porque outras pessoas induzem a fazer, olha, vamos fazer assim, olha, mas eu tenho o livre-arbítrio de não fazer, eu tenho o livre-arbítrio de não cometer erros apenas porque o meu chefe me disse para fazer. E aqui eu tenho uma série de pessoas que estão a passar por... As pessoas vêm ter comigo, as pessoas falam, etc. E nós vamos orar. Não é uma questão de orar, é uma questão de princípio. Vamos agarrar a palavra diz que não cometas esses erros, não podes mentir. Tu tens de seguir a tua vida, a tua conduta, o teu processo corretamente e Deus vai te abençoar. Com pouco, com muito, com o que tenhas, como fazer, não sei. Bom, enfim, dependendo do caso... Cada um, Deus tem a solução para cada situação. Então, não podemos estar a cometer erros por causa de pessoas que se dizem
cristãos e que nos influenciam a coisas erradas. Aí nós temos livre-arbítrio de dizer não. Amém? Nós não podemos submeter-nos a coisas que nos possam fazer mal e que vai contra os princípios bíblicos. 1 de Pedro 2,13 diz para nos submetermos aos nossos governantes. Amém? Mas em Atos 5,19, eles não se submetem ali. Nós vemos aqui duas histórias diferentes e gostava que vocês depois lessem, que eu vou deixar no rodapé escrito, para vocês depois procurarem isso e lerem bem ambas as histórias e perceberem como funciona. Isso, portanto, mas em Atos 5,19, eles não se submetem aos governantes porque eles não estão a induzir que façam algo. Porque eles estão a induzir que façam algo contrário à vontade de Deus. Amém? São duas histórias que eu gostaria que vocês aprofundassem, porque nós aqui não vamos poder ter tempo de as ler todas. Eu vou deixar no rodapé aqui 1 de Pedro 2,13 e Atos 5,19. São duas histórias que ali contrapõem uma à outra. Amém? Então, ele questiona: é justo obedecer a vocês e desobedecer a Deus? Há ali essa pergunta que eu tirei em relação a essas histórias, porque o mais importante nós sabermos aqui é justo obedecer a vocês e desobedecer a Deus? Importante para mim, porque tirar esta pergunta apenas e não ler a história toda atualmente, porque vocês vão fazê-lo em casa. Porque tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar há bocado, das pessoas falarem conosco, dizerem que a gente deve fazer isto ou aquilo e nós nos submetermos. Amém? Nós nos submetermos e submetermos as coisas erradas. Sabemos que não é bíblico. Porquê? Porque estamos a desobedecer a Deus. A Bíblia fala claramente que nós, em primeiro lugar, devemos obedecer a palavra. Amém? Em primeiro lugar. Como é que nós devemos viver essa submissão? É uma pergunta também muito, muito pertinente. Como? Então, mas como é que eu vou vivê-la no dia a dia? Como é que eu vou fazer? Negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Primeiro, o eu termina. Tira o foco de ti mesmo, porque sempre eu. O que é correto, eu disse... Portanto, o que é correto? Isto é uma pergunta que eu faço, é dizer... Eu sou forte, eu sou uma mulher poderosa, eu sou. Ou então dizer, eu sou fraca, eu não posso, meu Deus, eu não sei, eu não aguento, eu não consigo, eu sou lamechas, lamentar. É assim, da minha opinião, nenhuma coisa nem outra. Está errado. Nem tenho que me vangloriar, dizer que sou isto e que sou aquilo, nem devo também vitimizar-me. Amém? Nem devo vitimizar-me, porque ambas as coisas estão erradas. Ambas as coisas são erradas. A única coisa que Deus pede é: larga tudo e segue-me. Faz o que a palavra de Deus diz. Eu não tenho que chegar ao pé do líder também e estar a fazer tudo o que ele quer e a dizer tudo sim, senhora. Nós temos cabeça para pensar e ajudar o líder, porque assim, quando eu chego com uma coisa boa e positiva e tal, não é? Claro que ele vai agarrar. É assim, nem tudo é para fazer na hora, mas podemos registar e guardar. Olha, vamos guardar isto lá à frente, isso vai servir. Não é? Não é eu chegar e dizer que aquilo, a minha opinião é que conta. Eu não concordo com nada disto. Tudo o que os outros dizem eu não concordo, só o que eu falo é que está correto. Está errado. Eu sou forte, eu sou sou eu que faço, sou eu. Está errado. Nós temos que dar oportunidade às pessoas, porque Deus deu dons a cada um de nós. Deus deu dons a cada um de nós. Então vamos aproveitar o nosso grupo, a nossa equipa. Eu tenho que aproveitar tudo o que há na nossa equipa para podermos avançar juntos. Amém? Não pode ser a minha palavra, eu digo e já está e pronto, não. Mas também não quero que ninguém faça tudo à minha volta, tudo o que eu digo está correto. Não é? É completamente errado. Os outros sabem, mesmo que eles queiram se fingir de fracos e que não sabem, etc. Falsa humildade. Falsa humildade não pode funcionar. Amém?
No reino de Deus não pode haver falsa humildade. Nós temos que ser retos, nós temos que ser verdadeiros. Amém? É isso mesmo. As duas frases estão erradas, as que eu falei, porque tudo foca no eu. A submissão é tirar o foco de ti e de mim. Amém? É negar-se a ti próprio, é eu negar a mim mesma. Amém? É colocar-me à disposição e serviço do outro. A submissão é eu dizer, eis-me aqui, o que é que tu precisas? Em vez de guerrear, em vez de pelear, como dizem os nossos espanhóis, em vez de guerrear contra, em vez de cada um puxar para o seu lado, nós temos que levar as coisas para o mesmo barco. Amém? Para o mesmo barco. Mesmo que às vezes a gente não queira. Nós temos que ver onde Cristo está. Nós temos que ver onde Cristo está. Ele está no centro de tudo isso. Então, bora lá. Amém? Não se esqueçam disso. Tenha um estilo de vida de servir. O que é isso? Ter um estilo de vida de servir. Se tu chegas a qualquer lado, começas a pensar, olhas, eu estou aqui, o que é que eu consigo ajudar? O que é que eu posso fazer? Eu posso servir? Amém? É quase, eu acho que essas coisas às vezes saem-nos, é quase natural quando a gente deseja servir. Nós vamos a qualquer lado, o que é que eu posso ajudar? Eu posso dar a mão? Precisam de alguma coisa? Amém? Isso é um espírito de servir, isso é natural, tu não precisas de fazer, faz espontâneo, não precisas de esforçar, porque tens um espírito assim, gostas de servir e nós devemos ter isso deve-se cultivar, amém? Tem que ser natural. Sabem, nós nos frustramos muitas vezes porque estamos sempre à espera de ser servidos, mas a partir de hoje tu vais inverter essa forma de pensar. Amém? Eu escrevi essa frase, vais inverter esta forma de pensar. Seja onde for, de que maneira eu posso servir? De que maneira tu podes servir? Seja onde fores. Começa a pensar, muda essa mentalidade. Eis-me aqui. Amém? Vocês todas são cristãs, nós todas somos cristãs aqui. Quando chegam à vossa igreja, o que é preciso servir? Será que estão todas a servir? Será que estão todas a fazer alguma coisa? Será que, olha, posso estar na cantina? Pronto, posso estar, não é? Vamos ter essa atitude. Amém? Vamos nos dirigir aos nossos líderes que estão direcionados para cuidar das pessoas que chegam e que querem servir. Olha, eu quero. O que há para fazer? Eu me encaixo onde o meu coração, não é? Onde estou mais, onde há a minha aptidão, não é? Eu posso me encaixar aqui, ou então pega e fazes, porque às vezes, olha, não é o lugar onde nós queremos, mas quando há necessidade, eu sou apologista disso. Não é porque eu trabalho bem num lado que se tiver a falta no outro, olha, isso aqui em Londres não dá para funcionar, porque nós todos fazemos tudo. Acho que há pessoas que estão a descobrir talentos agora, que nem sabiam que faziam aquilo, mas estão a fazer, hein? Porque aqui é o que há para fazer, nós fazemos. A equipa é pequena e o que há para fazer, a igreja tem que avançar, a igreja vai crescer, graças a Deus está a crescer, e então como é que nós vamos fazer? Nós não podemos parar o trabalho porque eu só faço uma coisa. Quando a equipa é pouca e quando o trabalho está para fazer, nós estamos aqui. Eis-me aqui. Amém? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Só há um jeito de viver esta submissão. Amém? Só há um jeito de viver. É se eu servir a Cristo, se eu servir a Cristo servindo o outro. Se eu olhar e dizer assim, eu estou a fazer para ti, Cristo. Eu estou a fazer para ti, Deus. Amém? Eu olho e digo assim, eu estou a fazer porque Jesus está ali. Amém? Porque Deus está no negócio. Assim é a forma mais fácil de nós conseguirmos fazer todas essas coisas. Se tu em cada lugar ou situação ver alguém a quem concedas essa permissão de autoridade sobre a tua vida, algo irá automaticamente mudar, porque não te será difícil a submissão. Eu vou repetir, se tu em cada lugar ou situação tu chegares, não é?
haver alguém a quem concedas essa submissão e autoridade sobre a tua vida, algo irá automaticamente mudar, porque não te será difícil a submissão. Porque és tu quem delegas a autoridade, tu olhas para a pessoa, não é? Não precisas de falar. Simplesmente quando ele dizer assim, olha, podemos fazer isso ou podes fazer isso, a tua reação será não de como, a tua reação será de alguém que quer fazer. Com certeza, gentil. Sim, eu estou aqui para servir. Como se faz? O que é preciso? Achas que eu consigo? Bom, eu vou tentar. Mas também, se eu não conseguir, posso pedir ajuda? Pronto, há logo os argumentos que nós conseguimos ver que a pessoa quer. Amém? Nós é que delegamos isto. Nós percebemos a autoridade que nós próprios podemos dar à pessoa para ter sobre a nossa vida. Amém? Agora, se chegarmos não é? Com chega para lá, estás a dizer, mas espera aí, ainda vou pensar. Tem que se ter muito cuidado, porque a falta de humildade, é muita coisa que acontece na nossa vida se nós continuarmos com essas atitudes. O bom da história é aquilo que nós começamos no início por ler. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A coisa mais fácil é entender é que se nós fizermos isso no temor do Senhor, nós não teremos problemas. Nós não teremos problemas com a liderança, nós não teremos problemas. Quando eu falo liderança, eu não estou a falar só de igreja, estou a falar principalmente, porque na igreja a gente submete, é tudo amor, é tudo, não é? Alguma coisa que não coisa, mas a gente é tal, ora e Deus. Agora, o problema é às vezes nós lá fora, nós deixamos de ser cristãos, submeter ao patronato, a entidade patronal, submeter ao governo, a fuga dos fiscos, a fuga disto, a fuga daquilo, e não faço, e não ponho, e pronto, tanta coisa, e não submeto, e não faço. É verdade, isso tudo perante Deus é pecado. Nós devemos fazer as coisas, as coisas estão escritas, o cumprimento tem que ser feito. Amém? Tudo isso tem que ser legal, nós temos que estar legais perante Deus, temos que estar legais perante a palavra. Amém? Submeter-nos é isso mesmo. Amém? A submissão não tem que ser forçada, tem que ser voluntária, tem que ser do coração. Amém? Quando tu estás num lugar que tu amas aquele lugar, tu olhas, estás como um peixinho na água, não é? Estás como um peixinho na água, como um passarito a voar, maravilha. Porquê? Porque ninguém te obriga a fazer nada. Amém? Olha, minhas queridas, nós vamos parar por aqui com a minha conversa e vamos abrir os micros para nós falarmos, quem puder e querer, vamos abrir os micros para nós falarmos e comentarmos sobre o que nós ouvimos. Amém? Quem é que está aí disposta para... Sabem como é que eu sou, não é verdade? Eu não obrigo, mas eu vou já pedindo para que abram os micros e vou já chamando para começarem a falar. Ana Neves, vamos lá. Podes começar? Eu acho que para mim a chave de realmente tu disseste de tudo é muito mais fácil a submissão quando eu vejo Cristo na pessoa, não é? Eu acho que claro que é como dizes, já há sempre sujeitar-nos uns aos outros, como é óbvio, mas eu penso que é muito mais, eu acho que é algo tão natural. E realmente, ou seja, a submissão que Deus fala no nosso entendimento é uma coisa, mas quando vemos a sujeição perante aquilo que Deus diz, é fácil. Se virmos realmente é fácil, mas se nós virmos, né, o reflexo de Jesus nessa pessoa, eu acho que é muito mais fácil, é algo tão natural, porque nós confiamos na pessoa, não é? E o facto de confiarmos naquela pessoa, mesmo sem estarmos a entender muito bem, mas confiamos porque vemos a luz de Deus naquela pessoa, a sujeição é algo natural. E eu acho que isso acontece na relação de pais com filhos, na relação de líderes, na relação de marido e mulher, não é? Neste caso, estás a ver? Então é isso, acho que aqui tem a ver com isso, não é?
Pronto, depois o mais difícil nisto é quando não vemos pronto, não vemos realmente a luz de Deus nessa pessoa, mas essa pessoa não deixa de ser o nosso líder. E aí vem um desafio pessoal, que é isso que estavas a dizer. Para mim é o mais difícil, e é bom falarmos sobre isso e estar a ouvir, porque essa parte é a mais difícil, né? Quando nós vemos Cristo na pessoa, eu acho que é fácil, na minha opinião, pelo menos para mim. Agora, quando eu não vejo e tenho que me sujeitar, é muito difícil. Aí sim é que começa um trabalho de calar o eu e de, não é? Pronto, eu falo para mim, para mim não é fácil, pronto, não é fácil, mas pronto, é isso, é uma aprendizagem e de facto tocaste aqui em pontos que para mim são desafiantes, que é nesse ponto, então é isto. Temos que aprender, não? É um tema interessante. Yeah. Obrigado, Ana. Sim, é muito difícil e é isso mesmo, por isso é que é bom falar. E aliás, eu gostei muito, porque foram vocês quem escolheram este tema o ano passado, no final do ano, para nós fazermos iniciar este ano, e eu acho que tem um propósito. Deus tem um propósito para isso, porque nós todas precisamos de ouvir e reciclar todas essas coisas em relação à submissão. Quem é que quer falar? Quem será a seguir, não é? Se não se voluntariarem, eu... Bom, eu só tenho uma palavrinha muito, muito curta em relação à submissão. Eu acho que é um tema muito importante. Uma das coisas que falaste é que todos nós devemos ser submissos, né? Porque, na verdade, nós temos uma autoridade, né? Que é Deus, que está acima de todos nós. Então, se eu tenho dificuldade de me submeter à liderança e submeter ao outro, né? Então, eu também vou ter dificuldades de me submeter a Deus. Né? Então, é algo que é muito importante. Eu acho que é algo que deve ser exercitado, né? E sim, acho que é um pouco, né? Que é isso, né? E eu entendo assim que nós temos Cristo, que é a nossa autoridade. Por exemplo, dentro da igreja, se eu tenho dificuldades de obedecer o meu pastor, claro, em tudo que é correto, em tudo que a Bíblia diz, né? A submissão nesse sentido que nós estamos a falar. Como é que eu vou obedecer a Deus? Se eu não obedeço às pessoas que eu vejo e que são pessoas que Deus colocou à frente, né, na liderança, porque a liderança ela é colocada por Deus, pelo que eu entendo, né? E reconhecendo que Cristo é o cabeça, né? É cabeça da igreja. Então, se eu não submeto ao pastor, à liderança da igreja, então eu tenho que rever, né? E ver como é que está a minha situação, de forma a eu me alinhar, né? Com a palavra de Deus, sim. É isso mesmo. Obrigado, Telma, pelas palavras, também foram assertivas. Vocês estão muito bem, muito bem. Estou a gostar porque eu também, vocês sabem que eu gosto desta altura em que todas falam, porque não sou eu que estou a falar e eu estou a aprender convosco. Tudo. Eu sou assim uma esponja. E agora nós temos Laura, temos a Minita. Como é que está? Quem é que vai falar? É a Minita? Ora, as duas intervenientes antes de mim, acho que já falaram tudo acertado. Mas pronto, é assim, eu acho que todas nós estamos sujeitas a alguma autoridade, quer seja espiritual ou quer seja natural, da vida, das coisas, de autoridades naturais, de pessoas que estão em autoridade. E uma coisa é que nós precisamos de respeitar
as autoridades, sejam elas normais, naturais, ou sejam elas espirituais, porque primeiro a nossa autoridade acima de todos é Cristo. E se nós amamos a Deus, e se nós amamos a palavra de Deus, nós temos que estar em submissão a Deus, porque Ele está acima de nós. E falando na área espiritual, como cristãos que nós somos, eu acho que nós também precisamos da autoridade sobre as nossas vidas. Agora, nós estarmos submissos não significa que nós estamos em escravidão, que nós estamos com medo, não é nada disso. Nós estarmos submissos, nós estamos a cumprir a palavra de Deus, nós estamos em respeito, em reverência, e também nós precisamos de uma autoridade espiritual aqui na Terra. Nós temos Deus, mas aqui na Terra Ele não está aqui, está o Espírito Santo connosco, mas nós precisamos de uma autoridade espiritual, uma autoridade que nos possa ajudar, que nos possa liderar, que nos possa guiar. Todos nós precisamos de alguém, e Deus dá essas pessoas. Não quer dizer que toda a gente é perfeita, ou que algumas pessoas não podem vir a cair dessa autoridade que têm. Todos nós estamos sujeitos, e eu ainda há dias, no domingo, estava a falar com uma pessoa lá no culto, e eu estava a dizer, olha, eu penso muita vez naquele versículo que diz, tu que estás de pé, olha, não caias. Qualquer um de nós está sujeito a perder a autoridade que tem. Se nós não estivermos a vigiar, se nós não tivermos cuidado, nós podemos perder, mas enquanto nós não perdermos a confiança nas pessoas, nós continuamos a confiar, e nós continuamos a estar submissos à autoridade que nós temos. E eu acho que, pronto, isso é bom, e quando nós temos alguma dúvida, quando nós temos qualquer coisa que pensamos que não está tão bem, nós podemos chegar e podemos perguntar e podemos falar, porque, pronto, somos acessíveis. Não estamos longe, não estamos lá nos píncaros e o resto está lá em baixo. Não é nada disso. Nós estamos a olhar olhos nos olhos. Pronto, e então é muito importante nós estarmos submissos à autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. E essa é a vontade de Deus, e pronto, e deve ser também a nossa. E qualquer coisa, nada mais fácil do que conversar, ou que tirar uma dúvida, ou qualquer coisa. É mesmo. Obrigada, Menita. Foi muito bom. A nossa pastora aqui rematou a coisa muito bem. Obrigado mesmo. Não sei se a Laura quer dizer alguma coisa ou se não pode, porque a Laura às vezes não pode estar com a câmara, mas se ela não puder, não fizer sinal, quer dizer que nós está tudo bem. Olha, eu gostei muito, eu não sei o que é que vocês acharam hoje hoje foi uma descrição muito grande, porque tinha que ser, não é? Tinha que dizer as coisinhas todas e dar os exemplos, porque assim, se não falarmos esmiuçadamente, a coisa não é bem entendida. Porquê? Não que a gente não entenda, mas para ficar bem claro, porque é um tópico e eu tenho ouvido coisas absurdas sobre a submissão, principalmente nas áreas que nós vamos seguindo falando, não é? Principalmente no casamento, o marido, a mulher, os filhos, etc. São situações que decorrem no nosso dia-a-dia e que nós temos realmente que falar. As pessoas precisam de saber que não é um bicho de 7 cabeças e que a Bíblia é tão clara. E como disse a Ana, até é fácil. Se nós olharmos Cristo na pessoa, começamos a amar. É isso mesmo. Olhem, minhas queridas, eu gostei muito. Amém. Espero que para a semana este plantel esteja todo, e mais algumas que estarão para a semana também, se Deus quiser. Eu vou pedir a quem? Deixa-me pensar. Olha, pode ser a nossa Telma.
que há muito tempo não aparecia, fez-nos aqui uma bela de uma surpresa para nos dirigir em oração e vamos terminar com oração, está bem, Telma? Pode ser? É certo. Oremos, querido Deus, querido Pai, queremos te louvar, porque só Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. O Deus que fez todas as coisas, o céu e a terra e tudo que nele contém. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos por aquilo que Tu és. Te louvamos também pela Tua palavra, que a Tua palavra ela é verdade e ela alimenta os nossos corações, ela nos dá direção de vida e vida em abundância. E nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar aqui como irmãs, distantes, mas conectadas, Senhor. E muito obrigada, Senhor, obrigada por este estudo. Obrigado, Senhor, pela Tua serva que se deixou ser usada, Senhor, como um canal de bênção para as nossas vidas. E queremos te agradecer também pelo ICMAV, pela toda a equipa da ICMAV e te louvamos, Senhor, porque Tu tens alimentado, Senhor, essa instituição através da Tua palavra, Senhor. Tu tens sustentado vidas, ó Pai, e vidas, Pai querido, que trazem impacto para os outros, Senhor. Até aqui a África e Moçambique, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos por isso, Pai querido. E, Pai, também queremos te agradecer, Pai querido, porque, Senhor, Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, e nós hoje podemos dizer que somos Teus filhos, ó Pai, e que nós estamos nessa grande caminhada, nessa grande peregrinação à terra prometida, Pai querido. Ó Pai, nós queremos entregar as nossas vidas diante do Teu trono, Senhor, para que nós verdadeiramente sejamos mulheres submissas, Senhor. Em primeiro lugar, submissas à Tua palavra, Senhor, e tudo que diz respeito, Senhor, ao Teu reino, Pai querido, para que nós possamos ser submissas, ó Pai, e a submissão, Senhor, que nos leva a honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor, porque nós estamos aqui para Te glorificar, Senhor, para Te honrar, Senhor, para que as pessoas possam ver Cristo, Senhor, através de nós, Senhor. E nós Te agradecemos mais uma vez por tudo, ó Pai. Agora que vamos nos dispersar, Senhor, nos dê um sono tranquilo, Pai querido. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, meninas. Muito obrigado, Telma. Deus vos abençoe e até para a semana neste grupo maravilhoso que eu amo, amém, que eu gosto muito mesmo de estar aqui convosco. Deus vos abençoe até para a semana. Beijinhos. Até, tchau. Deus abençoe. Tá bom, tchau, beijinhos. Tchau. Boa noite. Boa noite.